Vou avisar você. Ó, estamos ao vivo. Vou te mandar aqui o link da live. Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Maravilha. Já vou te mandar aqui. O pessoal já está com acesso à nossa live já. Perfeito. Belezura? Se você quiser divulgar aí também, vou deixar aberto do lado de cá. A imagem tá ok. Deixa eu apagar aqui para ver se como é que fica no YouTube. A live ela tem um pouquinho de atraso só, quando você for ver, é normal. Não, Perfeito. boa. É isso então. Acho que podemos. Não, assim acho que fica um pouco escuro, fica um pouco escuro no YouTube. Vou deixar essa luz acesa mesmo. Maravilha, podemos começar aqui. E aí, qual que vai ser o papo de hoje? Nosso bate-papo é sobre inteligência artificial para as prescrições médicas e no apoio de diagnóstico. Na verdade, na busca, né, que muitas pessoas estão fazendo dentro das redes de inteligência artificial, ChatGPT, Cloud Health, aí você é o papa da IA, né? Então você que vai me ajudar aí a debater os caminhos que muitos pacientes têm feito de procurar por informação antes de procurar a consulta médica. E é um fenômeno isso, é um fenômeno, né, atual aí, de 1 ou 2 anos atrás. Eu me recordo que você fez, se não me engano, até aqui no YouTube, um vídeo que você faz a reflexão, talvez virou até um shorts, sobre a necessidade das pessoas terem que usar o chat GPT como um recurso emocional. Você lembra desse? Sim, sim. Revelando Um parceiro detalhes amoroso e confidente. revelando detalhes de angústia, de ansiedades, às vezes até com ideação suicida, e como que a inteligência artificial respondia para isso. Tem, tem. Então, Tem esse conteúdo lá e é algo iminente, né? Algo que está em uma crescente muito grande, assim, porque eu acho que o principal mal que a gente vai ter na sociedade nos próximos anos é a solidão. Então, as pessoas elas não conseguirem lidar com a própria frustração ou lidar com a própria solidão. Isso faz com que as pessoas elas seja muito mais confortável, muito mais cômodo de você conversar com uma máquina que está sempre disponível, que nunca vai brigar com você, que vai aprender conforme os seus atos e as suas falas para dizer aquilo que você quer ouvir, não necessariamente aquilo que você precisa escutar. E então em muitos lugares, inclusive eu tenho um exemplo dentro de casa, que eu dou bronca todo dia. Para de usar essa máquina igual um confidente, igual um médico, igual, né, prescrição e tal. Não, mas ele acerta tudo que ele fala, tá? Mas, tipo, já começa. Ele não sabe exatamente o que você faz, como você faz, então ele pode não avisar coisas que são importantes para a sua saúde ou para o seu dia a dia, e isso acarreta em perdas E, grandes, né? e, Então, e essa falta de confiança, Caio, desculpa te interromper, mas que eu acho que é extremamente relevante esse ponto, né? Essa falta de confiança na informação é porque por trás, né, da simples resposta, ele vai buscar essas informações em muitas bases de dados, e nem sempre aquilo ali passou por algo que a gente tem ouvido muito falar, inclusive que é uma atitude promissora para os profissionais de saúde, em especial para os médicos, que é a parte da curadoria, né? O quanto eu posso confiar naquela informação. Como que funciona isso, assim, a questão dos vetores? Você conseguiria traduzir um pouquinho desse mecanismo que tem por trás de uma simples pergunta de cara, diagnóstico? isso eu sempre falo que o ChatGPT e esses modelos de língua, eles não são o santo graal, né? Ele não é Jesus Cristo que desce na terra e sabe de tudo e responde aquilo que você precisa, não. São vários cálculos matemáticos e estatísticos que são utilizados para responder, para ter uma melhor resposta para você. E essa melhor resposta, ela não necessariamente ela é mais correta, ela é, aí estatisticamente falando, melhor. Então ele pega bases da internet, ele pega bases do seu histórico, ela pega bases da memória que você gera nas suas conversas.
Então ele vai criando literalmente uma personalidade baseado no tanto que você conversa com ele, e muitas vezes ele não vai te entregar a informação correta, sim, a informação que você vai gostar mais, né? Igual o algoritmo do Instagram, o algoritmo do YouTube, ele não te entrega aquilo que você precisa, ele entrega aquilo que ele acha que você vai clicar, e aí muitas vezes você entra num loop infinito, né? Tipo, por exemplo, o Facebook, você sempre recebe os mesmos Reels, os mesmos Stories, as mesmas pessoas, porque o algoritmo entendeu quem você tem mais afinidade, mais relacionamento ali, e isso faz com que as pessoas fiquem mais tempo na plataforma. Então, ele quer que seja confortável para que você não saia da plataforma. Então, ele Então, compra o teu tempo. Ele tem uma pesquisa interessante que mostra que a cada usuário no Meta, Instagram e Facebook, eles lucram US$ 50 por dia por usuário. Então, o teu tempo gasto dentro da plataforma, ele gera visualizações para os anunciantes, e é por isso que você é monetizado através disso. Então, basicamente, são cálculos que eles cruzam diversas informações que está na base de treinamento, que está na internet, que está na tua base de memória, e eles fazem com que eles te dão uma resposta X. Só que se você ficar, por exemplo, você chega lá no ChatGPT e aí você tem um vídeo muito engraçado de um Reels que fizeram de comédia mesmo, falando, não, 1 mais 1 igual a 3. Aí o ChatGPT, não, 1 mais 1 igual a 2. Fala, não, você tá errado, 1 mais 1 igual a 3. Aí ele fica, cara, minutos ali, várias vezes, 1 mais 1 igual a 3. Não, porque conforme a teoria tal, não sei o que, 1 mais 1 igual a 3. Aí tem uma hora que o ChatGPT fala, não, você tá certo, 1 mais 1 igual a 3. Então, tipo, você consegue ele burlar estressa, a né? máquina. Além desse estresse, a memória que você tem dentro da tua conversa, ela serve como base de resposta. Então, se você tem muito volume de informação que fala a mesma coisa, ele considera aquilo como verdade. A gente chama isso de prompt injection, que é injeção de prompt. Você injeta na máquina algo que não é dela, algo que é meu, eu que escrevi aquilo para a máquina, e aí a máquina considera aquilo como uma instrução interna. E é assim que a gente quebra, inclusive, sistemas de segurança que não tem proteção. Então, faz esse trabalho aí de ficar convencendo a máquina para ela entrar no teu próprio delírio, e ela começa a me entregar cupom de desconto, começa a me entregar nome de concorrente, começa a me entregar coisas que ela não deveria entregar por ser um modelo estatístico e matemático. Então, ele Entendi. pega a base histórica para te dar a melhor resposta, estatisticamente falando, que não é a resposta correta. Então, isso Certo. E acontece para a vamos saúde imaginar também. que, sim, sim, excelente. E vamos imaginar que não sou um nativo digital. Na verdade, eu sou virgem e nunca usei essa ferramenta. Se eu me cadastro hoje, eu preciso só de um login ali, que é um e-mail, né? É. Basicamente. E aí eu começo a conversar. Ele não tem nenhum histórico meu. Se eu começar a colocar informações do tipo, estou sentindo tal sintoma, estou sentindo tal sintoma, ele tem um direcionamento para ir em alguma base já direcionada para ver os sintomas. Por exemplo, ele sabe que Eles eu estou usam a no base da Brasil, internet. então, Eles basicamente usam o que está na internet, o que foi treinado na internet, então, só. mas ele não vai buscar um artigo científico. O fato de eu estar no Também, Brasil. também. Ele faz parte da internet, o artigo científico ou o blog, ou o que está numa rede social, por Então, mas exemplo. é o que é mais relevante dentro, vamos dizer assim, dentro do Google. Se eu digitar lá no Google, dor de garganta, a primeira lista que vai aparecer lá com as questões dos patrocinados, né? Pode ser, sei lá, um site do Einstein. Ele vai usar Exato. essa Ele pega referência. aquelas informações para dar a resposta, exatamente. A questão é que eu posso burlar esse sistema da máquina. Então, por exemplo, esse mesmo mecanismo de saúde está sendo utilizado para e-commerce. Então, agora, não importa a tonelada de dinheiro que eu coloco para colocar pessoas para acessar meu e-commerce. O que importa é, será que o meu conteúdo está relevante para a máquina? Para que a máquina mostre para o usuário? Então, não é mais tipo, as pessoas, os sites, os blogs, os e-commerce, eles vão ser construídos para serem lidos por máquinas, porque a máquina vai dar recomendação para o humano. Então não é o humano que vai estar vendo a loja, o humano ele vai estar conversando com o robô. E como que o robô recomenda aquilo que você quer? Você tem que deixar
legível para a máquina e não mais para o humano. Então você tem que colocar agora informações no seu site, no seu blog, onde quer que seja, para ser relevante para a máquina escolher o seu conteúdo para entregar para o usuário final. Então uma forma de buscar informação diferente. Você não está mais buscando a indexação baseado na pergunta do usuário. Você está buscando indexação baseado nos Na cálculos do necessidade LLM que dele. vai buscar a tua informação para entregar de volta para o usuário. Mas assim, as taxas de erro, por isso que o ChatGPT e o Cloud Health, o ChatGPT e recentemente a Amazon, também eles lançaram um aplicativo só para saúde, onde a base de dados deles, o treinamento deles é feito só de saúde, não tem dados de outros lugares. Porque eles tomaram essa decisão, porque no ChatGPT, semanalmente, a gente tem 40 milhões de pessoas no mundo que fazem perguntas sobre saúde, sobre diagnóstico médico, sobre exames, sobre sintomas. Então a galera vai colocando um monte de informação clínica ali dentro e ela espera ter um retorno da máquina do que ela deve ou não deve fazer. E tem algumas acurácias interessantes aqui, ó. Eu estou com uma página aberta aqui. Então, ó, o ChatGPT ele tem 800 milhões de usuários ativos semanais, são 5,6 bilhões de visitas, e o Cloud ele tem um terço, um quarto disso, ele tem 200 milhões de visitas. Só que Certo. o Cloud e o ChatGPT, eles são concorrentes, só que o ChatGPT ele é mais povão, digamos assim, e o Cloud ele é mais caro, ele atinge uma camada da sociedade um pouco mais elitizada, né? Tanto que o diagnóstico, a acurácia de diagnóstico do ChatGPT é de 75% a 80% e do Cloud é 91,5%. Então a taxa de erro do Cloud é 8%, 8,5%, e a taxa de erro do ChatGPT é 25,6%. Então, obviamente que a taxa de erro humana é menor, né? Deve estar ali, segundo as pesquisas, em torno de 87% a 92% ali de taxa de erro. O problema é que a máquina ela faz 1 milhão de diagnósticos simultâneos, né? O humano ele tem que fazer um por um ali, e um médico, depois de 10 horas de plantão, ele não é o mesmo quando ele entrou no plantão. Então, é humanamente impossível ele ter a mesma performance do início ao fim. Só que aí que está Sim, o problema, né? Ele tem chance de errar e de entregar uma informação errada para a pessoa. E existem casos nos Estados Unidos que tem gente morrendo porque pega um diagnóstico errado, ou porque a máquina manda a pessoa se matar, por exemplo. Então, tipo assim, a pessoa está em depressão, ela começa a desabafar ali dentro, e aí a máquina, por algum motivo, ela entende que a pessoa tirar a própria vida dela vai tirar o sofrimento dela. E ela faz perder a vida. Então, a pessoa, ela tá naquele estado depressivo, ela vai conversando com a máquina, ou com a pessoa, do quanto que ela se sente mal de estar viva, e a máquina entende que, tipo, cara, se você se sente mal vivo, então tira a sua vida, entendeu? Então, de novo, a máquina ela sempre vai se adaptar de acordo com o que o ser humano que está usando quer ouvir, e não necessariamente o que ele é. precisa ouvir. E esse ponto abre uma discussão dentro de um campo da bioética, né? Que é o desafio da gente incorporar tecnologia, e isso não acontece de hoje, né, Caio? Isso já acontece desde quando começou a questão da clonagem, lá no finalzinho do século passado, né? A clonagem Com, do quê? De voz ou de humanos? da ovelha Dolly, né? Da clonagem Ah, das células e depois de você reproduzir para você criar um novo humano, por exemplo, entendeu? aham. Essa discussão da bioética, ela é muito forte. Na verdade, a bioética é uma discussão desde a década de 70, porque ela se baseia nessa questão moral de você selecionar a espécie, por exemplo, as discussões que aconteceram na época lá da, da Segunda Guerra Mundial, né, da raça ariana, né, que era Uhum. raça de supremacia. Então, você tem discussões e testes que foram feitos em humanos que foram considerados desumanos. Então, aí vem a Declaração Universal do Direito da Pessoa Humana, né, vem as associações, as organizações, em nível mundial para organizar como que um profissional médico, porque tinham médicos vinculados ali aos governos, toda a questão.
né, que aconteceu com os judeus principalmente, tinham médicos fazendo testes de certa forma, as guerras ajudaram muito a medicina em alguns aspectos. Total, Mas, a mas a morfina saiu da maneira guerra, como né? foi, mas a maneira como foi feita, né, sem ética nenhuma, né? Então, quando É. você traz essa questão, né, da máquina induzir uma tomada de decisão para o humano, isso abre a discussão para o campo da ética, e quando a ética tem a ver com o ser humano, né, a gente chama de bioética, que são decisões como o aborto, né, os cuidados paliativos, a capacidade da pessoa escolher morrer, por exemplo, né, que seria a eutanásia, são assuntos muito polêmicos, E isso é um assunto cabem que está debates, em alta agora. Eu vou compartilhar a tela sim, aqui. sim. Olha que E é o interessante. motivo da gente estar tocando nesse assunto, né? Porque o que eu tenho percebido na minha atuação clínica é que as pessoas deixam, às vezes, de ouvir o que eu penso, ou a minha opinião, vamos dizer assim, né? Ou a minha experiência, né? No caso, 20 anos aí de cuidados em saúde, para valorizar o que, de repente, essa máquina está direcionando baseado num algoritmo, né? Pode falar do núcleos aí. Cara, isso daqui viralizou em Nova York, que tinham no metrô de Nova York alguns anúncios escritos escolha o seu bebê, escolha o melhor bebê genético. Então você pode escolher o bebê com olho azul, com cabelo claro, escuro. Você pode literalmente fazer uma mutação genética e induzir, biologicamente falando, que você tenha bebês com características específicas que você escolhe e não que nesse, tipo, por exemplo, de teste de doenças. Então, tipo, eu não quero que o meu bebê tenha câncer e eu não quero que ele tenha, aqui, ó, have your best baby, tipo, tenha o seu melhor bebê. Então, isso é uma empresa, isso daqui, científica, que utiliza coisas de embriões, né? De comparativos de embriões com o IA, eles fazem essas comparações com o IA. Então, eles criam projeções para saber se qual que é a melhor combinação genética para nascer um bebê. Então, você muda completamente a árvore genealógica de uma família, ou biológica, porque assim, a gente tem trilhões de genomas humanos que podem nascer. Então você estaria, hipoteticamente falando, tirando a vida de outra pessoa que iria nascer para que você faça essa mutação para induzir que essa pessoa tenha uma certa característica, né? Ela nasça com uma certa característica. Então, ó, não deixa Sim, a história da sua família definir o futuro da sua família. futuro. Então, É um debate bem. Ele é um debate atual, ele é um debate polêmico, mas ele remete a isso que eu estava lembrando, buscando lembrar o nome, que é o da eugenia, né? Que você é buscar a raça pura, né? isso, é E, nesse aspecto. assim, tem discussões de manipulação genética, de cromossomos, né? E até assim, vamos pensar, poxa, encontramos a cura para a síndrome de Down, manipulamos lá para você não ter a trissomia do 21, entendeu? Então, aí, a partir de determinado momento, a humanidade não vai ter mais isso. E aí entra uma discussão de um certo capacitismo, né? E de um certo moralismo, como se isso fosse um defeito, como se isso fosse um desajuste, um distúrbio. Então, é algo que tem que ser muito bem debatido, não só no campo científico, mas no campo político e no campo econômico. Porque Uhum. quem vai ter acesso a essas questões, na verdade, primeiro, é quem tem dinheiro, né? Porque o custo disso não vai ser pequeno. É E, e caríssimo. você e você começa a trabalhar com aspectos que podem até mexer com questões de habilidades, né? Sim, Então, é ó, genético, né? DNA, você mexe com tudo. esse gene aqui pode me dar uma habilidade para isso, ou me dar uma habilidade para aquilo, né? Então, eu acredito que é uma discussão que tem muito sentido de ser feita, e na era das inteligências artificiais, o como nós estamos, muitas vezes, deixando de olhar para o aspecto humano da vida humana, né? Então, é extremamente relevante
e eu penso que é extremamente preocupante quando a gente amplia possibilidade de escolha de coisas que seria meio que antinaturais, né? Lembrar que algumas vezes o que acontece é que a gente tem manifestações que podem ser que estejam no gene, mas não vão aparecer, né? Então, eu posso ter gene de alguma situação de saúde, vamos dizer, questão, vou dar um exemplo, né, que é pessoal, histórico familiar de diabetes. Mas eu posso ter uma vida com um estilo de vida que esse gene pode não se manifestar, por exemplo. Eu acho que é muito temeroso e taxativo falar assim, você tem esse gene vai te manifestar tal doença, entendeu? Porque qual que é o problema? A gente não sabe se mexer nessa parte genética, a longo prazo, o que, que vai acontecer em termos de mutação. O quanto mexer nessa genética mexe lá na frente. Que foi a discussão dos transgênicos na época dos alimentos, né? Foi muito polêmica também. Hoje a gente consome milho transgênico, soja transgênico, mas ainda existem teorias que falam que isso daí tem gerado aberrações no sentido de como nosso organismo interage com essa forma de alimentação transgênica, né? Então tem teorias que vão falar, olha, a humanidade vai viver menos porque a gente não está consumindo coisas que a própria natureza criou, e sim que o homem manipulou para melhorar a produtividade. E o que faz melhorar a produtividade é eliminar a fome, por exemplo. A gente tem as ODS aí 2030 prevendo que eliminar a fome é primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável. Não vai acontecer. A chance de eliminar a fome no mundo é muito pequena, mesmo com aumento de produtividade de alimento. Então, são discussões que elas remetem problemáticas e questões que são de impacto global extremamente relevantes quando a gente coloca esse tipo de situação que você trouxe, né? Sim, Dessa empresa, por exemplo, né? sim, sim. Essa Mas é algo que hoje é modalidade. realidade, e há 30 anos era um debate assim que parecia distante, né? E chegou. Chegou nisso. Hoje, exatamente hoje, teve uma atualização nova, tanto do Cloud quanto do ChatGPT, de sistemas novos, né, novos modelos deles, voltados para a área de programação, onde esse modelo que lançou novo, ele foi treinado, testado, validado e colocado na nuvem por IA. Então não foi um programador que tocou naquele modelo. O próprio modelo ele foi em 2 semanas, 2, 3 semanas. Ele chegou em todos esses processos sozinho, né, de forma autônoma, sem ninguém tocar. Por isso que inclusive as empresas de tecnologia estão despencando, todas elas. HubSpot, Salesforce, Microsoft porque ela está tendo prejuízo mesmo, né? Mas todas, Apple, todas estão despencando porque a gente está vendo que a tecnologia ela está cada vez mais se tornando um commodity. Então as coisas que nós fazíamos, agora uma máquina consegue fazer, e muito rápido. Então, uma delas é justamente essa questão, tanto genética, de saúde, de prescrição. Eu acredito que a gente pode ter os melhores sistemas do mundo que vão cruzar informações diversas, mas você sempre vai ter um humano para validar ou aprovar uma determinada informação. Pode ser que a máquina ela se torne talvez mais precisa do que um humano, mas o humano ele tem essa visão mais empática e multifacetada de um determinado tipo de problema, coisa que uma máquina não consegue ter. A não ser que você tenha múltiplas máquinas conversando entre si. Aí que vem o conceito de AGI, né? Que é a inteligência artificial geral. De você ter um sistema consciente que consegue olhar de uma forma muito ampla sobre um determinado tipo de problema. Certo. Porém, esses sistemas, eles são muito difíceis de controlar. Você não consegue dizer o que ele não pode fazer. A inteligência é quando você diz para quando uma máquina vai conseguir dizer não, que ela não sabe, o que ela não pode fazer. Isso sim vai ser a inteligência, porque se ela sabe tudo, entre aspas, e se ela pode responder tudo, isso é perigoso, porque ela pode errar.
nessa questão, por ser um modelo estatístico, matemático. Quando a gente fala de vida humana, né, Caio, o que eu me remeto muito, assim, eu sou dessa geração, né? Eu fui um cara que assistiu o acidente do Ayrton Senna, né, em 94. Então, assim, aquilo chocou não só o nosso país, mas o mundo todo, porque ele realmente tinha essa pegada de herói e tudo mais. Mas a questão da segurança no automobilismo mudou totalmente, porque naquele final de semana foram duas perdas, né? Uhum. E aí eu quero fazer uma metáfora com a questão da segurança e da velocidade e com a inteligência artificial e com a tecnologia. Quer dizer, a gente chega num momento em que parece que o nível de segurança não está sendo suficiente para algumas tomadas de decisão. E aí eu penso que o humano tem que aparecer como sendo esta segurança, para poder discutir de fato algumas decisões extremamente delicadas. E aí eu posso avançar com algumas questões que têm muito a ver com a vida moderna. Hoje, desde que foi criado o bebê de proveta, né, falando de coisas que têm a ver com ética e bioética, hoje você consegue, por meio da inseminação artificial, trazer a possibilidade de casais que antigamente você não teria sucesso. Então, assim, a própria família, a própria pessoa, ela tinha que aceitar aquela condição, né? Isso tem um impacto social e emocional, com certeza. Mas a gente tem cada vez mais pessoas buscando esse recurso, e aí entra um pouco disso que você trouxe, da parte de manipulação genética, mas também entra essa questão do limite, do não, entendeu? Por exemplo, quantas tentativas eu posso fazer? Qual que é o limite, né? Quantas implantações eu posso fazer? Um número que naturalmente de gemelares, né, ou trigêmeos poderia acontecer, a partir de agora eu posso colocar vários embriões e aí eu estou vendo muita gente com gemelar, mesmo que geneticamente não pudesse ter. Então, a gente começa a interferir em aspectos que trazem impacto para o contexto de vida, para o campo, né, das emoções, das organizações, da vida, né, da vida em sociedade, das relações humanas e do trabalho. E um outro aspecto que eu acho que é extremamente relevante, a hora que a gente põe o humano como sendo uma barreira do que eu quero trazer de ele ser a segurança do não, é ter alguém que vai ter a mediação do que pode ser o limite. Então, quando você fala das ferramentas que diminuem ou buscam diminuir os erros, eu acho isso extremamente relevante. Mas a gente precisa rever, inclusive, o formato de treinamento desses profissionais. No caso, como a gente está discutindo sobre diagnósticos médicos e prescrições médicas, eu vou falar sobre o treinamento dos médicos. O treinamento de um médico hoje no século XXI, ele está muito distante dessa tecnologia toda, e isso é muito preocupante, porque os pacientes estão buscando a tecnologia e chegam para o médico com informações que nem sempre ele tem. Então, assim, essa questão do mercado estar na frente, muitas vezes, de estruturas que ainda são medievais. Eu costumo dizer isso como professor, como pesquisador, e as universidades, elas ainda são, na sua grande maioria, estruturas medievais, divididas e separadas em departamentos, em estruturas que se especializaram, e isso é muito importante do ponto de vista de construção do conhecimento. Mas a tecnologia tem demonstrado que o que vai fazer a diferença tem a ver com uma coisa que a gente chama de interdisciplinaridade, ou seja, isso que nós estamos fazendo aqui, né? Trocando ideias e debate de um aspecto que é comum, mas com pessoas que têm formações em áreas diferentes. Então, se a gente for pegar um médico hoje que se forma, né, no século XXI agora, formou agora, 2025 para 2026, provavelmente ele usa as ferramentas de inteligência artificial da mesma forma que o paciente usa e acredita naquela informação, sem filtro. E isso tem um quê de preocupação, porque do mesmo jeito que o paciente pode tomar decisões equivocadas, o médico pode tomar decisões equivocadas se ele não tiver um modelo. E isso, de certa forma, coloca o modelo que eu digo é quase aquela ideia de você modelar um profissional
que tem mais experiência, que é a lógica da residência médica, que é ainda o padrão ouro de formação, e que nem sempre é obtido por muitos médicos, né? E isso faz com que a gente tenha quase duas classes de médicos, aqueles que fizeram a residência, ou seja, eles são especialistas. No Brasil, eles têm o registro de especialidade, que chama RQE, e você tem aqueles médicos considerados não especialistas. E eles estão atuando aí e podem, né, fazer o que eles quiserem, desde que eles assumam a responsabilidade por aquilo que é o ato médico que eles vão exercer, mas não são especialistas. Voltando na questão da IA, se esses médicos estão no mercado e usam a inteligência artificial na mesma medida em que o paciente usa, sem critério, a gente está diante de um fenômeno inédito, que é tomadas de decisão que não passaram pelo crivo de alguém que tenha mais experiência. E pode acontecer de eu eliminar esse professor, esse mentor, né, esse superior, que é o que traz experiência clínica. Um dos eixos da medicina baseada em evidências, por exemplo, é a experiência clínica. Eu preciso levar em consideração todas as evidências científicas de literatura, e eu acho que para isso a IA é fantástica. A gente vai alimentando com as melhores literaturas, as melhores evidências científicas, isso é show de bola. Mas a experiência clínica não tem como a IA ter, porque ela não é humana. A experiência clínica tem a ver com sentir o cheiro da pessoa, sentir o medo da pessoa, tem a ver com emoção. Por melhor que a gente saiba que alguns robôs conseguem já sorrir, chorar e fazer emulação, que chama, né? Uhum. Simulações, né? Emulações, né? Que é, eu consigo reproduzir ali musculaturas e tal, e a gente sabe que os robôs vão chegar nesse ponto. O humano, ele tem uma coisa que o robô não vai ter, chamado alma, chamado espírito, e a gente precisa elevar a nossa consciência para essa humanidade, para a gente poder realmente ter um humano que faça esse limite de falar não, para, é até aqui, põe o cinto de segurança, põe o capacete, vamos redobrar aqui o guarda-reio, né? Vamos mudar a segurança desse carro. A segurança é limitar a velocidade em 350, mesmo que ele pudesse chegar a 500 por hora, entendeu? Então, eu acho que tem vários aspectos a serem discutidos, debatidos, e, de novo, a minha maior preocupação hoje é o nível de formação e de informação que os profissionais de saúde, os profissionais médicos estão recebendo. Daí vem a novidade que, na verdade, essa live não é um lançamento, mas é uma semente de uma possibilidade de lançamento, que é quem vai formar os médicos, como vai formar os médicos, ou esses médicos eles só vão ser conformados. A gente vai ter que aceitar a conformidade deles ao que o mercado está dando de presente, que é usa essa inteligência artificial, faz diagnóstico mais rápido, faz diagnóstico mais fácil, a receita já sai pronta, né? Que é uma medicina da produtividade que pode realmente oferecer acesso às pessoas, mas ela pode retirar o que só o humano tem, que é um juízo crítico, que é um juízo de valor, né? Então eu queria aproveitar esse tempo contigo, que é um especialista em inteligência artificial já há, há mais de uma década, né, Caio? Você está Quase, tá nessa, chegando, falta um ano para cara, chegar a uma e eu década. com 20 anos de experiência clínica, que também é algo que eu brinco muito, né? Que eu entrei na faculdade na época que falava assim, bug do milênio. Então, assim, eu não sou velho o suficiente para falar que eu não usei computador e não fiz pesquisa, mas eu tive a oportunidade de ter que pedir um artigo científico, esperar 7 dias para sair da capital do estado de São Paulo para chegar aqui no interior, na faculdade que eu me formei. Então, imagina, 7 dias para chegar um artigo científico. Hoje, em 7 dias, eu consigo consultar milhares, se não milhões, de referências bibliográficas. E se eu quiser pegar e colocar isso numa inteligência artificial, eu consigo resumir informações baseado nisso tudo. Mas eu preciso ainda ter o critério, o crivo, o juízo crítico. Eu preciso ter um processo de curadoria, que eu acho que é uma palavra muito interessante para o século XXI, de pessoas que são experientes para falar, olha, até aqui
Vai. Daqui para frente, isso não foi testado em humano, isso aqui foi testado só em rato. Não é porque foi testado em rato ou, enfim, qualquer outro tipo de modelo animal que isso vai servir para o humano. Porque daqui a pouco a gente vai ver coisas assim extremamente disruptivas que, em teoria, são muito interessantes. Porque a teoria é o que alimenta a IA. A IA não vive de realidade, ela não vive de verdade, ela não vive de vida, ela não respira, ela não pulsa. Ela simplesmente reproduz aquilo que nós alimentamos, e nós alimentamos com teoria. Eu acho que é uma reflexão profunda de vou colocar, ainda não jovem médico, né? Mas com 20 anos de formado, a gente começa a ficar ali no miolo da geração que chega com muita tecnologia e muita sede de usar com velocidade essas ferramentas, e também do zelo, do cuidado, né, da cautela que a gente precisa ter no uso dessas ferramentas, que são Sim. fantásticas, mas que a Eu gente acho que é precisa. muito, é uma mudança de mentalidade, de acesso, né? Se você for parar para pensar, 20 anos atrás não tinha Uber, não tinha Netflix, não tinha Google tinha, Amazon tinha, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha iFood. Então são todas ferramentas, Não plataformas. tinha smartphone, né, cara? Até tinha, só que tipo, tava na mão da elite, entendeu? Você tinha que comprar, na década de 90 você tinha que comprar uma linha telefônica. O smartphone, ele surgiu ali na Apple em 2004, 2006, não Foi lembro quando eu me exatamente a formei, por data. isso que eu estou falando, entendeu? Entendeu? As pessoas não tinham acesso a essas coisas, só gente muito rica que tinha acesso. Agora, quase todo mundo, né, no mundo inteiro tem acesso à internet e a smartphone, né? Vou até pegar aqui a evolução da adoção de smartphones no mundo. Vamos ver aqui se eu acho alguma coisa. Porque todas essas tecnologias, elas foram sendo absorvidas agora, e aí agora a gente tem pessoas que nascem nessa era de nativo digital, digamos assim, e por ser um nativo digital, pessoas que são nativas digitais, para elas sempre existiu esse tipo de, em 2016, 81% da população tinha 16, agora já deve estar próximo dos 90, 95. 81% da população tinha smartphone. Em 2008 era 11%. 2012, 54%. Então, é É a uma 8, 9, velocidade que 10 anos. Em quatro chega e anos, atropela, né? Ela em quatro atropela, né? anos o negócio cresceu assim de uma forma muito grande. Eu vou compartilhar um outro gráfico aqui. Eu gosto muito desse gráfico, que ele mostra a curva de adoção Da tecnologia. de tecnologias no mundo em relação aos É vários um tipos que de fala da tecnologia. televisão, do telefone, do Grandel. Exato. Então, você vê aqui, em 1903, era. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. 1903, vamos ver isso daqui, o que que é. Tá pequenininho. Peraí, tá muito pequeno. Automóvel. Aqui, 1920, era o refrigerador. Não, a geladeira, no caso. Aí você vê que as tecnologias que estão mais antigas, elas demoravam mais para poder alcançar a maior porcentagem da população. E as tecnologias que começaram aqui, a partir dos anos 2000, a curva está mais íngreme. Então, aqui, por exemplo, o avião, o avião, cadê? Airplane, rádio, televisão. Isso aqui tá muito ruim. Microwave, refrigerador, vácuo. Eletricidade. A eletricidade, olha que interessante, de 1903 até 1960. Demorou mais ou menos 60 anos para a grande parte da população Alcançar quase alcançar 100%. E a tem gente que ainda não eletricidade. tem. Tá quase 100%. Mas aqui, o podcast, o podcast aqui ele tá em 2016, não tá tanto. Mas aqui a como é que se fala? A televisão aqui, ó. Saiu mais ou menos aqui
da década de 90 e no ano de 2015 já era atingida por 85% da população. Então, em 10, 15 anos, uma tecnologia ela atingiu mais de Aí a 80%. população dos Estados Unidos, né, Caio? É importante destacar, Isso, né? a população dos É Estados porque Unidos senão aqui. fica essa sensação de que é do mundo isso, e a gente sabe que tem muitos lugares no mundo que passam literalmente Ah, fome, sim, né? com E eu certeza. sempre vou falar disso, cara, porque o primeiro ponto do combate à pobreza, combate à fome da Organização, né, das Nações Unidas, da ONU, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como pesquisador hoje, né, fazendo meu doutorado, a gente está muito focado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E existe uma ideia de que, por um lado, se você defende o meio ambiente, você está sendo contrário, né? No É, caso, como eu estudo a parte do agronegócio, né? E do desenvolvimento, então é como se eu estivesse defendendo a ecologia, o meio ambiente, e isso não tivesse alinhado à produção ou à economia. E precisa estar integrado, né? Precisa ter uma balança, um equilíbrio e uma integração nessa questão. Porque se a gente não cuida do meio ambiente, o planeta destrói com essa questão climática. sim, E o que me preocupa, né, e aí você usou o gráfico dos Estados Unidos, é que a gente sabe que os Estados Unidos ele tem muita importância em ser referência de muitas coisas, mas ele tem alguns pontos críticos de opiniões e de visões de mundo que se colocam assim com uma, eu vou falar, com uma distorção muito grande do que é a realidade sim, da com maior certeza. parte da população mundial. É como se os Estados Unidos fosse a realidade, a verdade, não olhasse para o resto do mundo, e algumas coisas que são faladas ali impactam de maneira significativa, e se a gente for pegar a maior parte das tecnologias que a gente está usando, vem de lá, né? Sim, Tanto que quando começa a discussão, às vezes política, fala, ah, não, eu vou tirar isso, aí fica essa brincadeira que parece de criança, né? Ó, eu vou apagar a luz, eu vou desligar o Space Link não, SpaceX, não, Space a Start, Starlink, você está falando da internet? Starlink, começa essa coisa de, ó, eu vou tirar o acesso do Instagram, a Meta vai parar de atuar aí, cai o WhatsApp, né? Então são situações que a gente fala, poxa vida, até que ponto a gente está nessa dependência, né, da tecnologia, dos data centers, enfim, Sim. né? Então é um tipo de Eu, discussão que também é extremamente relevante e que a gente tem que ter essa massa crítica de debate sobre esses avanços tecnológicos, esses limites, achei o né? gráfico melhor aqui, mas a ideia é que quanto mais próxima está uma tecnologia da atualidade, maior a tua chance Mas de viralização. é Então aqui, mais ó, escalável, né? não só isso, porque as tecnologias que antes estavam aqui, o mundo não estava globalizado. A gente não tinha internet aqui para as pessoas terem acesso rápido. Então aqui, ó, essa linha azul são as viagens de avião. Então, ó, demorou nos Estados Unidos, demorou de 40 até 1935 80. até a década de 80, 90 ali para quase 100% ter voado. Agora, essas tecnologias daqui demorou 4, 5, 10 anos para essas pessoas terem acesso, são as mais recentes, né? O smartphone, social media, tablet, câmera digital, internet, micro-ondas. São tecnologias mais novas, assim, né? Que saíram agora no final da década de 90, 2000 ali, e que E de hoje a certa maior forma isso parte. faz a economia girar, né? Se a gente for pensar. Só Não, que se você. não só isso, a questão é a velocidade que a população está aderindo a essas tecnologias. Tipo, o ChatGPT, ele demorou. Eu vou até procurar essa informação aqui. Ele demorou, assim, o Instagram ele demorou acho que 7, 8 anos para alcançar 1 milhão de usuários. O ChatGPT demorou um ano, sabe? Tipo, para alcançar 1 milhão de usuários nas Acho plataformas. que E tem menos, ferramentas menos surgindo. que um ano, hein, o chat GPT. Eu vou Talvez, procurar esse gráfico aqui. Tem esse talvez gráfico, ele também é semanas. interessantíssimo.
Peraí que eu vou procurar aqui. São fenômenos, né, de velocidade, de É fenômeno crescimento. de globalização mesmo, porque quando uma pessoa tem acesso, se algo acontece na China, não demora mais de 24 horas para isso chegar aqui, essa informação chegar aqui e as pessoas entenderem do que se trata, né? Ainda mais depois da pandemia, né? É, Million Users Platforms. Vou pegar esse gráfico. Esse gráfico também é bem interessante, porque mostra a velocidade que as plataformas demoraram para alcançar 1 milhão de usuários, ó. Quer ver? 5 dias o ChatGPT demorou. Um ano, você cinco tinha dias. falado? O Facebook foram 10 meses, o Instagram foi 2,5 meses e o ChatGPT foi 5 dias. A Netflix demorou 3,5 anos em 91, que é o que demorou mais, assim, né? Digamos assim. Mas quebrou a Blockbuster, né? Então, Sim, sim, tem mas uma a questão é que disrupção, né? essa questão. E aí, de 100 milhões de usuários, deixa eu pegar aqui, 1 milhão de usuários foi mais rápido. Mas de 100 milhões de usuários, ó, o TikTok demorou 9 meses, Instagram 2,5 anos, WhatsApp 3,5, Facebook 4,5 e o ChatGPT demorou 2 meses para 100 milhões de usuários. É. Nós estamos falando de disrupção tecnológica, né? O conceito, se for pegar Velocidade mesmo. eu acho que é sobre isso, né? Sim. E É que isso que vai ter tem mais. que. É isso que você casa com o que você falou de que, tipo, a tecnologia ela tá avançando muito mais rápido do que a segurança ou do conhecimento de como usar isso da maneira correta. Então, hoje, a gente vê alguns países da Europa banindo rede social para menores de 16 anos. E é coisa que Perfeito. nos anos 2000 estava super legal e estava tranquilo. E agora as pessoas estão começando a ver o impacto disso, do uso, na verdade, não do uso, né? De você ser usado pela ferramenta. Você não está usando a ferramenta ao seu favor, mas você está sendo usado por ela. E aí isso Ou acarreta uma mesmo, série de problemas médio e longo prazo. E eu acredito que o Chat GPT Health, entre outras tecnologias, vão aparecer muitas coisas ruins ao longo desse tempo. Ele vai ajudar muita gente que não tem acesso, porque eu não consigo pagar um médico, não consigo, né? Eu acabo trazendo muito mais acessibilidade ao mundo, mas eu posso trazer muitas catástrofes também. ou mesmo, Caio, o que eu imagino, e essa é a minha defesa, né? A minha recomendação, é esse uso com cautela e sempre por pares que eu falo, né? Então, você não Uhum. está sozinho tomando a decisão, você ter uma segunda opinião formativa, que é o termo técnico que a gente usa para tomar a decisão de algumas situações, né? Que é a famosa segunda opinião, né? Ah, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo. Então, não acredite de cara, direto, Aham. né, no que é falado, no que é trazido na Sim. resposta. Procura, né, sempre passar por outros filtros. E essa questão dessa camada de segurança, ela, no meu ponto de vista, precisa estar envolvida com uma coisa que é muito comum também na área médica, que são os consensos. Consensos nacionais, consensos internacionais, não são e nem sempre foram o melhor nível de evidência científica, mas são reuniões de especialistas que discutem e debatem a sua prática clínica, né? Então, se for pegar os primórdios da medicina, ela é baseada em observação. Antigamente eu não tinha um exame de laboratório para me dar um diagnóstico, né? Eu É. tinha que olhar aqui a mucosa e falar assim, ó, tá com uma palidez. Então essa palidez pressupõe que não tem sangue, não tem sangue é anemia, falta ferro. Então a gente precisa consumir coisas com ferro, coma fígado. Então assim, é um raciocínio que o médico tinha um exame de sangue. Isso eu estou falando de centenas de anos. Aí agora eu tenho um exame de sangue. Então, o exame de sangue vai me falar: olha, se tiver abaixo de 10, abaixo de 12 ou abaixo de 15, então eu tenho um critério, eu tenho um número, eu tenho um valor. Ó, diabetes, se for acima de 126, dois exames consecutivos. Ó, agora eu tenho uma hemoglobina glicada. Então, além da glicemia de jejum, eu posso usar a hemoglobina glicada. Ou seja, eu tenho critérios, eu tenho valores. E tudo isso a gente coloca naquela famosa curva normal, né? Que vai trabalhar com a média.
Então, eu sempre falo em relação à média, valores de referências em média. Por isso que a gente precisa discutir muito essa questão do cuidado personalizado. Eu não posso trabalhar com as pessoas como se todas elas fossem uma doença, tipo um diabetes, É, né? Então, assim, eu tenho que levar em consideração contextos. E por melhores que as IAs sejam, elas vão ter muita dificuldade de levar em consideração contextos. Elas não contextualizam. Por quê? Porque a vida do humano ela é diferente. A é, cultura, os valores, é muito peculiar, né? É muito de cada um, de cada família mesmo, né? De cada núcleo familiar ali, de cada contexto. Então, quando a gente fala sobre a tecnologia avançar para tomar decisão, a gente sempre tem que colocar o humano como uma camada de segurança. é. Ouvir a opinião de algum humano, né? E eu acho que esse Triangular a ponto informação, né? ele vai fortalecer ainda mais. Então, eu acho que a gente tem que distribuir acesso a ferramentas tecnológicas com orientações adequadas do tipo como você usa isso e limitar aqueles que não têm capacidade de usar. E aí eu vou dar os últimos dois exemplos e passo a palavra para você, porque eu acho que a gente já está com um tempo bacana aqui de bate-papo. O primeiro deles foi o fenômeno das escolas com a legislação. A gente sabe que os estudantes continuam usando o celular dentro da escola, de uma forma ou de outra. Não tem como você falar, ah, eles não estão usando. Não tem mecanismos de punição muito claros, né? Professores que às vezes relevam, não tem como você controlar isso. Mas o fato de ter inibido fez com que eles refletissem o quanto aquilo estava fazendo mal. E alguns reconheceram que mudaram os seus hábitos. Isso é muito importante. A pandemia, de certa forma, fez isso com o nosso mundo. As pessoas estão discutindo o modelo híbrido. Vale mais a pena trabalhar em casa ou vale mais a pena trabalhar no trabalho? Aí você vai para o trabalho e faz 10 reuniões online. Entendeu? Então, assim, não tem sentido você estar no trabalho. Então, tem que ter sentido, tem que ter significado. A gente tem experiências hoje, né, Caio, de países que já reduziram jornada de trabalho com aumento de produtividade. Ou seja, é como a gente faz algumas coisas, não onde a gente está para fazer algumas coisas. Né? Então, eu acho que tem muitas coisas bacanas para a gente discutir a respeito da tecnologia. E o último que eu quero trazer foi a minha experiência de setembro de 25 até janeiro de 26, que foi uma pausa consciente que eu dei das redes sociais. Eu praticamente eliminei todas as redes sociais. Para não falar que eu não eliminei, teve uma só que eu continuei ali porque tinha um sentido para mim, que foi que eu não consegui largar, que é o LinkedIn, por conta desse caráter mais profissional, pelo fato de eu estar pesquisando a parte de cannabis medicinal, né? E acho que essa né, é uma rede que me traz muita informação relevante e menos mercadológica, né? Mais num networking profissional ali. Então eu mantive só o LinkedIn, mas todas as outras eu fui eliminado, banido, graças à minha esposa, a quem eu quero agradecer, porque isso fez um bem danado para a minha saúde mental. Então, para quem também tem aí transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, muitas vezes hiperfoco e multitarefa são coisas que fazem parte do dia a dia da gente, mas ao mesmo tempo faz, às vezes, a gente ficar extremamente exausto e aí improdutivo, né? Então, a sensação que eu tenho é que a gente está criando pessoas que não têm de base um transtorno, mas elas ficam girando em torno de um transtorno, em função desse excesso de estímulo, né? Dopamina, 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 dopamina. Eu tenho que ver esse vídeo. Já criaram até um nome para isso, nomofobia, né? Que é o medo de você estar desatualizado na notícia. Por exemplo, eu não sei se está tendo guerra no Irã ou na antiga Tchecoslováquia lá, né, na Ucrânia, eu realmente não sei, porque eu não ligo a televisão, ou mesmo eu não estou rolando nas redes sociais e acompanhando coisas. E está tudo bem, né? Alguém Sim. pode chegar e falar assim, nossa, mas você não está sabendo disso?
Você não sabe quem foi pro paredão do Big Brother? Não, não assisto. Mas tem gente que está vivendo isso, e aí é como se aquilo fosse a realidade, a verdade, e fosse relevante, e fosse significativo. Não estou minimizando a guerra, nem as informações, tá? Longe disso. Mas é o excesso. É quem que faz você dar o freio? Qual que é o seu limite? Eu acho que é um debate extremamente relevante e que eu acredito que uma hora a própria inteligência artificial vai falar assim, ó, você já passou de 5 minutos falando comigo, vai dar uma caminhada. Pode ser que tenha esses filtros, né? Vai, eu acredito que vai acontecer e não vai ser assim, porque eu pus lá um filtro de Um notificação, filtro. entendeu? Ela mesma vai falar, ó, você tá com o olho aqui marejado. Ela já vai identificar que você, aquela câmerazinha que você está dirigindo lá, você começa a piscar, ele já dá um É, alerta e vai ah, descansa, entendeu? Então, eu acho que a tecnologia tem que ser inteligente de verdade, né? Segurança, eu acho que é o ponto principal e a palavra de ordem para essas questões que a gente debateu aqui. Gostei boa. bastante, viu, Caio? Acho que Papo legal. foi bem filosófico, ético, bioético. Só esquecemos de me apresentar, né? Mas tudo bem. Quem não me segue aqui nas redes sociais, eu fiz de propósito aqui, Siga ó. o Dr. Tiago Olha lá, aí. ó. Siga o Dr. Tiago. Ele tem bastante informação relevante aí em relação à saúde, em relação a vários tipos de coisa, né? Esse homem ele é multifacetado. Fala sobre diversos assuntos interessantes ao redor da saúde, tecnologia, né, espiritualidade e afins. Eu tenho certeza que acompanhe, que vocês vão ganhar muito conhecimento aí, muito conteúdo relevante aí, com certeza. Ó, a gente tem alguns comentários aqui. O Pedro Henrique, ele elogiou a gente, salve meus queridos, os caras são bons. E o Lusca acabou de comentar aqui, ó. Descrevi tudo o que estava sentindo ao clínico e ele me perguntou: Você já buscou no Google e achou algum diagnóstico? Para que eu estava lá? Nunca mais voltei. É interessante, né? Essa pergunta, às vezes, é uma pergunta retórica, né? O médico está quase querendo testar se o paciente já veio com diagnóstico. Bons clínicos sabem desde cedo que você muitas vezes precisa aprender o que significa o sinal da maçaneta. Você já ouviu esse? Nunca vi esse. Então eu vou dar uma de professor aqui. Vocês me perdoem se ficar muito tom professoral, mas na verdade é uma ideia legal de ser compartilhada. O paciente procura o médico e fala, 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 fala. E aí o médico acredita que tudo que aquilo foi falado era realmente o problema central que a pessoa estava trazendo naquele momento da consulta. E ele fala, então, ó, estou prescrevendo isso aqui e tal, entrega para ele, já vai levantando para abrir a porta, né? Já para falar, ó, deixa eu chamar o próximo paciente. Então ele pega na maçaneta e o paciente fala assim, doutor, mas na verdade hoje eu vim aqui por causa de... E aí ele revela o real motivo da consulta. Então a gente chama isso de sinal da maçaneta. O que significa? Que você tem técnicas para explorar com o paciente aquilo que realmente está preocupando ele. Quantas consultas médicas não são tempo gasto relevante, tanto do paciente quanto do médico, batendo papos sobre coisas que são fúteis, né? Nem sempre o médico está saudável para atender os pacientes. Esse é um outro ponto, né? Médicos que não se conhecem, que não se cuidam, são profissionais que muitas vezes não estão atentos ali, àquele momento, estão dedicados ao que o paciente está falando. Em média, um médico interrompe o paciente com menos de 1 minuto. E aí ele Caramba. não ouve o que a pessoa está falando. Pode ser um ponto interessante. Então, de repente, o médico interrompe, mas a IA não interrompe. Ela traz a É, informação, né? Então, eu acredito que a pergunta feita pelo Lusca, né, que pôs aí, é de que esse médico estava querendo testar. Ó, você já pesquisou se você tem isso, isso, aquilo? Porque, assim, de repente, se você me fala o que você está com medo, eu posso te ajudar. Médicos de família, que são os clínicos gerais, que a gente chama, eles são treinados para fazer esse tipo de investigação, Caio, para saber o que de fato você quer.
o que você precisa, qual é a sua real necessidade de saúde. Isso vai muito além de um diagnóstico, de uma receita, de um tratamento. Então, é isso que a gente chama de cuidado integral à saúde. E quando você fala que eu entendo de muitos assuntos, é porque a gente vai estudar tudo que o ser humano é, todos os aspectos da vida dele, o que compreende. E agora, com a tecnologia, a gente precisa estudar a tecnologia, porque essa Então, geração nova, né, a geração alfa, beta, é nativo digital, então eles já vêm lá com uma informação que eles vão ouvir no TikTok. E graças a você eu estou aprendendo que eu tenho que ir para o TikTok divulgar a ciência, divulgar a informação, para não ficar competindo com outras informações, tipo fake news, uhum. né? Que vacina faz mal, não sei o quê, um monte de coisa, né, que sai desinformada, né? Então é isso. Gratidão aí, foi muito legal a pergunta Massa demais. Valeu, Lusca. do Lusca. Boa, valeu demais. Pessoal, obrigado aí por quem assistiu. Estamos uma horinha aqui de live, conversamos de assuntos bastante relevantes. Vou deixar ela gravada aqui no YouTube, no canal, para você queira assistir, compartilhar e ter mais informações. E é isso, deixa sua interação aqui, sua curtida, manda para alguém que você acredita que seja relevante esse papo. Se inscreve no canal. E é Boa. isso. Eu espero que vocês tenham uma ótima noite aí, um bom descanso a todos. Legal, valeu. Falou, pessoal. Tchau, tchau.